A fala que eu quero proferir hoje, ela concerne a relação entre a arte contemporânea e o bioceticismo, como o título anuncia, e o fato de que essa relação, ela, a mim parece como tendo implicações de natureza política. Isso quer dizer que a minha pretensão, a minha tentativa é de conseguir, pelo menos inicialmente, e insistir nessa busca de estabelecer relação entre esses três problemas: o ceticismo, a experiência política e o campo da arte contemporânea, julgando que ele foi capaz de abrir formas novas e interessantes de compreender o problema estético, um problema da estética. O ponto inicial é situar historicamente o problema, concerne a ideia da fabricação de objetos pictóricos, objetos que inicialmente eles não fariam parte do campo da experiência artística e que, em função de acasos, ao mesmo tempo de determinantes históricos, eles passaram a habitar o universo artístico. Então, esses objetos, eles são basicamente dois grupos de objetos, ou dois grupos de experiência criativa. Uma é, digamos assim, fortemente moderna, mas apresentando elementos de contemporaneidade, e esse outro conjunto criador, sendo claramente abrigado já pela contemporaneidade. O primeiro concerneria aos ready-mades do Marcel Duchamp, e o segundo concerneria a produção de objetos pelo Andy Warhol, principalmente o primeiro experimento, que seria a caixa de sabão Brillo. No caso do Marcel Duchamp, há um sem número de ready-mades, mas eles podem ser rapidamente identificados pelo raio de bicicleta, o pneu de bicicleta, ou pelo que é mais emblemático, ao mesmo tempo irônico, que é o urinol, a fonte, né, La Fontaine. Então, o fato de que nós percebemos um experimento social novo, um fenômeno social novo, quer concordemos ou não, quer achemos irônico demais ou não, o fato de que objetos achados na vida comum, claro que não por efeito arbitrário, mas por efeito de circunstâncias, eles acabam sendo retirados do campo da vida comum e passam a, pelo menos, estabelecer uma pretensão de pertencer ao campo dos objetos artísticos. Então, essa possibilidade de fazer com que qualquer objeto, qualquer coisa, possa ser levado de um campo a outro, foi denominada, né, por um filósofo contemporâneo da arte, que morreu recentemente, o Arthur Danto, como uma operação transfiguradora. Os objetos, eles de alguma forma, têm a sua materialidade alterada em função da circunstância nova que eles passaram a habitar. Então, a composição química permanece sendo a mesma, mas os valores são de tal maneira materiais que eles são capazes de, em última instância, alterar a própria substância daquele objeto, fazendo com que ele deixasse de ser um urinol, deixasse de ser ou apenas um urinol, apenas uma caixa de sabão em pó, e passassem a ser arte. Um historiador da arte francês, que tem produzido bastante, chamado Thierry Deduve, ele identifica na obra do Duchamp, nas cartas do Duchamp, uma terminologia que acaba sendo muito interessante para a nossa discussão,
que é a expressão nominalismo pictorial. Ele percebe que o Duchamp está constantemente preocupado com essa expressão, o nominalismo pictorial. Ele diz que a prática que ele desenvolve poderia ser entendida como um nominalismo pictorial. Em última instância, nós poderíamos dizer que ele compreenderia aqueles objetos como sendo agregados pictóricos, né, agregados de cor, e aqueles agregados de cor, eles, por definição, não seriam essencialmente diferentes a outros agregados de cor que poderiam ser tomados como obras de arte. Então, parte do desafio do Champiano, seria fazer a transferência de campos desse conjunto pictorial. Então, ele precisa fazer com que esse conjunto pictorial adquira um novo nome. É preciso alterar o nome, e nesse sentido o nominalismo acaba sendo bastante emblemático. É preciso alterar o nome desse conjunto de cores. Em alterando o nome desse conjunto de cores, a sentença "isso é arte" passa a refundá-los. A sentença "esse conjunto pictorial não é arte" ou "esse conjunto pictorial é arte", evidentemente que não arbitrariamente, revestido por certas circunstâncias, permitiria claramente a alteração do estatuto daquele objeto. Essa experiência, ela não seria de todo adstrita ao campo artístico. É como se o campo artístico ele tivesse, em certo sentido, revelado essa experiência e a radicalidade dela. Mas nós poderíamos perceber, de maneira ou menos radical ou mais radical, o modo pelo qual experimentos muito semelhantes acabam se dando. O John Searle tem um exemplo muito bom, comentando a troca de moedas, no modo como esse objeto pictorial, se nós assumimos o nominalismo pictorial do Champiano, esse objeto pictorial chamado moeda perde o estatuto de moeda a partir de uma mudança simples de circunstância, a partir de uma determinada proposição. A proposição, isso não é moeda. É basicamente nesse sentido. Então, essa dinâmica, que não seria adstrita ao mundo contemporâneo, ela, de alguma forma, teria uma tal predominância a partir do momento contemporâneo que isso demarcaria uma virada histórica, um momento histórico diferenciado. Então, um ponto, tanto do Arthur Danto como de um outro historiador da arte chamado Hans Belting, é de que essa operação transfiguradora, essa evidência de alguma coisa que os objetos já trariam consigo, que é o fato de serem compostos por agregados pictoriais, de que isso se tornaria explícito, radical, e de tal maneira evidente em que nós teríamos o vislumbramento de um outro tempo histórico, de uma nova lógica histórica, ou pelo menos de uma nova predominância de uma lógica histórica. O Danto diz que o tempo moderno ele tenderia a ruir, e um outro tempo chamado contemporâneo ele surgiria, ele se instauraria, e no argumento hegeliano do Danto, esse tempo seria o último tempo. Ele seria claramente o fim da história. O argumento do Danto é um argumento restrito, né? É o fim da história da arte. Mas, a partir da leitura de outros textos do Danto, principalmente a sua filosofia da história analítica, a filosofia analítica da história, o fato é de que parece que esse argumento poderia ser espargido de maneira mais ampla. Ou seja, é como se, além dessa operação, a história não produziria mais nada. Ou seja, a história se encerraria nisso. E uma outra característica ressaltada pelo Danto é de que a mudança entre o moderno e o contemporâneo seria uma mudança radical. Ou seja, o contemporâneo ele traria o encerramento claramente do moderno. O contemporâneo seria uma outra coisa.
como se fosse o último mandamento moderno, o último manifesto moderno. Então, como o manifesto ele declara a falsidade do que é anterior a ele, como o manifesto surrealista declara a falsidade da arte anterior ao surrealismo, o manifesto concreto brasileiro, ou neoconcreto, ambos declaram a falsidade da arte anterior a eles. Ou como o próprio manifesto do Partido Comunista declararia a falsidade dos movimentos artísticos e políticos que precederiam o manifesto. Tomando essa tese, o fato é de que ela claramente nos incomoda, e se nós amplificamos essa tese e levamos para outros campos que não o campo da experiência artística, é claro que ela não se sustenta. Nós poderíamos ver a operação transfiguradora como claramente distintiva, a evidência dessa operação como fortemente distintiva, mas jamais diríamos que as bases modernas, no que concerne, por exemplo, a experiência política, de que as bases modernas elas teriam sido colocadas de lado. O máximo que nós podemos dizer é que parte dos problemas modernos em política, e essa é uma afirmação bastante setorizada e, ao mesmo tempo, falseável, é de que nós simplesmente não discutimos. Mas não quer dizer que esses problemas não sejam claramente relevantes. Então, na nossa circunstância, por exemplo, nós não discutiríamos nacionalidade e território, mas apenas por uma questão de conveniência. Não é conveniente colocarmos em questão tópicos como nacionalidade e território, porque o vespeiro em que se mexe quando se toca nesse tipo de questão é um vespeiro bastante agressivo, bastante perigoso. Então, o que eu proporia, de certa maneira, consertando esse argumento do Danto e do Belting, é de que o que há, claramente, é um acúmulo. E esse acúmulo ele é claramente pontuado por camadas pictóricas distintas, de tal maneira que existe uma cristalização das cores do moderno, de tal maneira que nós conseguimos perceber de que modo elas não se confundem com as cores estabilizadoras do contemporâneo, que são mais fluidas, mais molhadas, se nós dissermos a óleo. Mas o ponto é de que o contemporâneo ele se sustenta sobre o plano do moderno. Se o plano do moderno nos é retirado, o contemporâneo ele cai junto. Então, se questões relacionadas à fronteira, nacionalidade, território forem suprimidas, o ready-made cai junto. Os objetos pictóricos transfigurados eles vão embora junto, eles quebram junto. E aí a capacidade que eles possuiriam de serem transfigurados também regrediria. Ou seja, esse estado da imaginação em tornar objetos passíveis de serem levados de um lado para o outro concernem a uma estabilização da imaginação, dentre outras estabilizações, uma estabilização do campo político. Esse é um problema inicial. O segundo problema seria dizer que o modo pelo qual o pensamento moderno, pelo menos nas suas linhas predominantes, ele tende a compreender esse problema, ele tenderia a nos oferecer muito pouco. Pelo menos as linhas predominantes do pensamento moderno tenderiam a nos dar pouca ajuda cognitiva, filosófica, para entender esse fenômeno, pelo menos nas suas linhas predominantes. O que eu tenderia a dizer é de que o problema, por exemplo, da finalidade. O problema da finalidade ele tende a ser muito pouco esclarecedor acerca tanto do acúmulo moderno com relação ao contemporâneo, quanto da passagem de uma coisa para outra, ou até mesmo a superação que seja da lógica moderna em função da lógica contemporânea. Ou seja, tanto o fenômeno da arte contemporânea quanto da experiência contemporânea, que é a experiência que abriga a arte contemporânea, tenderia a ser mal compreendida em termos teleológicos ou em termos de finalidade, ou a partir de uma filosofia da história, seja lá qual for a sua cor,
ou até mesmo o vitalismo. Eles tenderiam a nos dizer muito pouco. Mas perceberíamos que o campo político, a experiência contemporânea, ela abriga vários elementos modernos, ainda que de maneira miniatural. São várias pequenas modernidades se vinculando a partir de pequenos desejos de verdade e de determinação. Então, muitos grupos neoconservadores, muitos grupos neo-reacionários, muitos grupos neo-revolucionários, cada um deles se esquivando da prova da verdade, ou seja, cada um deles fabricando seus próprios fundamentos de maneira arbitrária e, digamos assim, sem as dificuldades que o moderno colocava a eles. Então, poderíamos dizer que o contemporâneo teria como uma característica o fato de que a esfera pública ela pode ser povoada por muitas finalidades, essas finalidades claramente fracas, delicadas, frágeis, mas com uma força atrelada, porque, tal como nós podemos declarar qualquer objeto como um objeto artístico, nós podemos declarar qualquer coisa como uma pretensão política válida. O que faz com que uma pretensão política seja inválida acaba sendo não a possibilidade de se ir nela e discuti-la, mas a invalidez se dá por uma espécie de pressuposição moderna. Tem tópicos que são insuportáveis e não podem ser colocados. Existem tópicos acerca dos quais os nossos elementos argumentativos não são afiados o suficiente e, por isso, nós não podemos lidar com ele criticamente a ponto de permitir que eles apareçam e sejam dissolvidos pelo ácido gástrico das nossas ferramentas críticas. Então, uma série de preconceitos modernos, de certa maneira aplacados, como origens divinas, como autoridade sobre as escrituras, ou até mesmo ressurgimento de dinâmicas artísticas arcaicas, escultores que esculpem como os gregos esculpiam. Toda sorte de anacronismos ressurge dentro do ambiente contemporâneo e podem ser entendidos como objetos eloquentes, até mesmo como objetos artísticos, pelo fato de que tudo pode ser. Então, não há por que retirar o estatuto de pertencimento às formas, a determinadas experiências, se tudo quanto frequenta o espaço público pode ser dotado de forma. Então, tirando os casos insuportáveis em que nós deslindamos a capacidade argumentativa pela nossa incapacidade crítica, o fato é de que, de resto, o plano público, o espaço público, pode ser habitado por qualquer coisa. Então, me parece que, uma vez que são pequenos objetos, pequenas finalidades, a narrativa que nos descreve a partir de uma grande finalidade, ela tende a ser frágil. E é onde me parece que o ceticismo acaba adquirindo uma grande importância. E eu não diria que o ceticismo ele se faz importante em função do tempo, porque eu já ouvi isso algumas vezes, já li isso algumas vezes, de que tempos marcados por uma grande descrença seriam tempos que precisariam de um ceticismo, ou tempos marcados por um grande dogmatismo poderiam ser tempos em que a necessidade do ceticismo se abriria. Então, é como se o ceticismo fosse uma doença, uma saúde, que apareceria a partir ou da saúde do organismo ou da doença do organismo. E não me parece que essa leitura seja uma leitura boa. Me parece que o ponto é um pouco mais prosaico. O fato é de que, pelo menos com relação a esses fenômenos, e eu acredito que para um número grande de fenômenos, o ceticismo ele é válido porque ele descreve bem as coisas, ele marca bem o modo pelo qual as coisas se relacionam. Então, assumindo esse nominalismo pictural, do qual nos fala Duchamp, eu tenderia a montar uma imagem, digamos assim, humeana desses objetos. Eu diria que esses objetos eles são claramente marcados por regularidades, e é por isso que eles podem ser identificados.
essas regularidades elas são capazes de serem cristalizadas em crenças, o que nos faz a perceber uma relação de dependência entre as crenças e as regularidades. E, em ponto final, no momento em que nós não mais precisássemos indagar acerca da regularidade ou das crenças, no momento em que esse fenômeno ele se deslindasse de maneira fácil, nós teríamos claramente um objeto. Então, a pergunta seria, do que é feito esse objeto? Do que é feito esse objeto cuja narrativa sobre ele acaba sendo uma narrativa predominante de caracterização do contemporâneo? Nisso eu tendo a tomar digamos assim, uma interpretação arbitrária do ceticismo, que seria dizer, tal como se percebe que antes de Platão se tornar filósofo, Platão era pintor, a mesma coisa com relação a Pirro. Antes de Pirro ser filósofo, Pirro seria pintor. O que faria com que Pirro, no processo de ataraxia, no processo de eporré e sucessivamente na ataraxia, Pirro estivesse suspendendo o juízo com relação às coisas, estivesse obtendo o momento de imperturbabilidade, mas no momento em que a imperturbabilidade se coloca, o fato é de que Pirro ele fica diante de uma límpida, calma, plácida pictorialidade. Ele fica diante de uma límpida, calma e plácido conjunto de cores diante de si. Então, o exemplo que o Rogério nos deu, que é o exemplo de Apelles diante da representação do cavalo, o fato é de que no momento em que Pirro está imerso em valores, em que as pessoas pensam do cavalo, qual é a boa representação do cavalo, qual é o cavalo mais forte, como fazer a espuma do nariz do cavalo, Pirro não consegue pintar. No momento que Pirro suspende o juízo, no momento que Apelles, suspende o juízo, Apelles vê apenas cores diante de si. E no momento que ele vê apenas cores diante de si, ele percebe o modo pelo qual a agremiação de cores se dá. E, nesse momento, por acidente, ao mesmo tempo por vislumbramento, Apelles consegue jogar a espuma, o pano, sobre a tela e ele consegue produzir a imagem verdadeira. Se essa arbitrariedade ela é, digamos assim, factível, e poderíamos então ver a tradição cética como uma tradição pictorialista, é isso que os céticos buscam. Os céticos buscam a imperturbabilidade que faz com que eles possam observar as coisas como formadas por cores. Se essa tradição pode ser vista dessa maneira, o fato é de que essa operação vista por Hume, operação de ligação entre regras e crenças, poderia também ser percebida como uma operação de estados diferentes de cristalização de cores. Há um momento interessante do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana, quando Hume começa a refletir sobre as cores, e é uma passagem que Hume não retoma nas investigações, sobre o entendimento. Ele permite que essa passagem se esqueça na história, ele permite que essa passagem se esqueça no tratado. Mas ele diz que, diante de qualquer experiência, nós podemos reduzir, mas nós não temos nenhuma ideia que não seja portadora de cor. É o ponto que Hume chega. Eu posso produzir abstrações, mas que a abstração seja um ponto, esse ponto dotado, no vocabulário que eu utilizei, a partir de Duchamp, ele é dotado de pictorialidade, esse ponto tem cor. Claro que essa cor não é cor em termos newtonianos, porque nesse momento não há luz. Então, em termos newtonianos, não há luz, não há cor. Então, é claro que, mesmo sendo um newtoniano, em certo sentido, é claro que Hume não parte claramente de uma concepção newtoniana de cor. Ele parte de alguma outra concepção, que seja arbitrária dele, ou que possa remeter a uma possível tradição que se desenvolve depois de Hume, com Goethe, Schopenhauer, Wittgenstein, que passam a investigar a natureza não vinculada à luz
da cor, né, da pictorialidade. Mas o fato é de que esse ponto faz com que haja admissão, no primeiro livro do tratado, dessa forma de nominalismo pictural, a qual Duchamp se refere. Esse nominalismo pictural estaria presente na obra de Hume. Ou seja, o mínimo que nós podemos pensar sobre as coisas são as cores. E não propriamente as cores no sentido da luminosidade, mas as cores no fato de que o máximo da redução que a abstração pode chegar é ao ponto. E ao ponto dotado de cor. 5 minutos. Então, só para encerrar o argumento, eu tenderia a unir esses momentos da história da filosofia, essa admissão de um pictorialista em Pirro, o fato de que os céticos buscam a imperturbabilidade a ponto de serem capazes de descrever as coisas como formas e cores. Eu tenderia a unir esse momento do livro primeiro do tratado, do Hume, e perceber que esses momentos eles acabam por aplicar uma clara limpidez, sendo redundante, no modo pelo qual o contemporâneo acaba lidando com as suas formas. O contemporâneo, ele, não do ponto de vista arbitrário, como eu já disse algumas vezes, mas ele admite o fato de que, porque são objetos dotados de cores, os objetos são capazes de migrar de um campo a outro, se tornarem artísticos, ainda que não tenham nascido diretamente para o campo artístico. Só para encerrar, eu lembro de uma historiadora da arte, a Marjorie Perloff, e ela escreve um livro que foi publicado já em português, A Escada de Wittgenstein, e ela diz que é possível fazer uma interpretação concretista da obra de Wittgenstein. Ela é uma filósofa americana que trabalha com a tradição concretista brasileira e também neoconcreta brasileira, acaba reunindo as duas. E diz que é possível fazer uma interpretação concretista da obra de Wittgenstein, de tal maneira que, em última instância, Wittgenstein estaria preocupado com objetos pictóricos. Tal como a narrativa da experiência concreta ou neoconcreta ela se dá pela narrativa de objetos pictóricos, também estaria Wittgenstein preocupado com isso. Claro que é apenas uma lembrança fugidia, mas o ponto é de que me parece que a levada do ceticismo a uma forma de articulação e descrição da experiência do ponto de vista pictórico, e esse é o ponto. Claro que os céticos descrevem, mas os céticos não descrevem apenas objetos naturais. Os céticos não descrevem apenas formas naturalizadas. Os céticos descrevem também a partir da ataraxia, também a partir da suspensão do juízo. E quando os céticos descrevem a partir da suspensão do juízo, o que os céticos descrevem são cores. Obrigado.